Vamos começar com um gráfico de pizza. Vamos fazer alguns vídeos diferentes sobre gráfico. Nesse vamos dar um pouco mais de detalhe, nos outros vamos só incluir os detalhes específicos dos outros modelos. Vamos começar com um gráfico de pizza, que é o mais simples, né? Primeira coisa que você tem que entender com relação ao gráfico é que cabe de novo a mesma orientação que foi dada na inserção de tabela e na seção de imagens, formas, ícones, né? Primeiro digita o texto todo, depois vai em busca dos locais onde você deseja inserir os gráficos. É muito mais ágil esse tipo de trabalho, de organização de trabalho, e te dá muito menos dor de cabeça. E sempre insere da primeira página onde vai o gráfico até a última, certo? Não vem inserindo de baixo para cima não. Sobe o texto todo, vem olhando ele de cima para baixo, e onde você achar que deve ser inserido um gráfico, você insere e então passa para o seguinte. Isso assumindo que teu trabalho possa ter mais de um gráfico, né? Você também pode, claro, inserir um gráfico em uma folha vazia, se teu objetivo é ter em uma página apenas o gráfico. Para inserir o gráfico, vem em inserir, gráfico, escolhe o tipo, nesse caso é o tipo pizza, né? Você tem alguns formatos diferentes de pizza aqui. Vou usar esse, pizza 3D. Clica em OK. E ele já te dá lá atrás o gráfico, e aqui ele abre uma tabela no Excel, ou algo semelhante ao Excel, onde você tem essa primeira célula, que é a célula B1. Você tem o título do gráfico, então aqui você pode colocar, por exemplo, gráfico de vitórias. Da Enter ele já altera lá. Na primeira coluna, coluna A, você tem os títulos de cada, ou rótulos de cada fatia. Então você pode colocar aqui, por exemplo, e vamos supor que você queira colocar mais um. Aqui mesmo, na sequência, você digita ele e dá Enter. Coloca, aí vem aqui para os valores. Vamos dizer que o Flamengo está com 5 vitórias, o Vasco com 2, o Grêmio com 4, o Botafogo com 3. E observe que aqui ele já se ajustou ao Manaus, e o Manaus está com 10 vitórias. Então muito bem, ele já fez esse ajuste aqui para você, já colocou todos os valores, só basta fechar e aqui teu gráfico ele está pronto. Você pode mover teu gráfico um pouquinho mais para cá. Observe que ele não está vindo, ó. Clique, segura e arrasta, ele não vem. Vamos aqui no nosso amigo opções de layout, dou qualquer opção que ele quiser, uso qualquer opção que desejar. Vou usar aqui a opção superior e inferior, e aqui eu tenho o meu gráfico, podendo vir aqui na aba design do gráfico. Essa aba só vai estar ativa se o gráfico estiver selecionado. Observe, ela sumiu. Cliquei no gráfico, ela apareceu novamente. Posso abrir o grupo estilo de gráfico e escolher, por exemplo, qualquer um desses estilos. Passando o mouse por cima, ele vai mostrando como fica. Escolho aquele que eu desejar. Gostei desse aqui. Pronto. Posso vir aqui ainda em design de gráfico, adicionar elementos e escolher alguns elementos. Por exemplo, questão dos rótulos, eles estão ao centro. Eu posso escolher que eles fiquem mais aqui na extremidade ou que eles fiquem fora. Gosto dessa ideia deles fora. Posso selecionar aqui a legenda, só a legenda. Vim aqui em página inicial, aumentar o tamanho da legenda. Só que sempre que eu aumento o tamanho de algo aqui dentro, ele vai ocupar um espaço e vai diminuir o gráfico. Posso clicar nos rótulos e fazer a mesma coisa, aumentar os rótulos para ficarem mais visíveis. Posso clicar apenas em uma fatia. Observe o seguinte, quando eu clico sobre o gráfico, ele seleciona tudo. Quando eu clico de novo, ele já está selecionado todo. Clico nessa fatia,
E agora ele selecionou apenas essa fatia. Aí eu posso vir em formatar e escolher uma outra cor para essa fatia, um azul mais forte. Posso vir nessa aqui, escolher vermelho bem forte, e posso ir fazendo isso com todas as fatias, deixando elas exatamente da forma que eu quero, certo? Vou trocar aqui o design para um outro design, esse aqui, e observem que eu tenho aqui a legenda embaixo. Eu posso muito bem vir em design e adicionar elementos, vir na opção legenda e colocar ela aqui ao lado. E aí de novo vou lá, tá pequena a letra, né? Aumenta o tamanho da letra. Então desse jeito eu tenho um gráfico tipo pizza. Se eu errei os valores e quero corrigir, vamos vir em design do gráfico, editar dados de novo, e aqui eu posso modificar os dados do meu gráfico. Errei aqui, o Manaus é 8, Botafogo também é 4, o Vasco é 1, o Flamengo é 3. Então aí eu tenho os valores alterados, fecho e tá ok. Se eu quiser usar essa mesma estrutura, só mudar o tipo de gráfico. Eu tenho aqui em alterar tipo de gráfico, troco por exemplo para um gráfico tipo linha, escolho o formato, dou ok, e aí eu tenho um gráfico tipo linha. No gráfico tipo linha, o que acontece? Cada ponto na linha corresponde a um time diferente, tá? Minha legenda só tem uma linha, e aí ele vai subindo e descendo de acordo com a pontuação de cada um deles. Olha, observe as variações que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é bem interessante, que ele deixa uma marcação bem nítida ali. Gostei desse aqui, bem mais completo. Quero trocar novamente, alterar tipo de gráfico. Vamos vir aqui para um gráfico tipo funil. E aí, olha o que acontece, ele tenta construir um funil. Em alguns momentos ele não vai exatamente conseguir, porque esse tipo de informação que eu estou colocando não favorece esse tipo de gráfico, tá? Então essa é uma outra coisa que você tem que ficar atento na hora de escolher o seu gráfico. Se o formato de gráfico que você está escolhendo ele é adequado para o tipo de informação que você quer apresentar. Explosão solar, vamos ver aqui, ó. É bem interessante isso aqui. Ele nesse formato aqui, ó, olha só que legal, né? Ele até não precisa de legenda. Eu poderia até tirar isso aqui, porque nesse formato aqui ele já me dá a legenda aqui dentro, certo? Então não seria tão necessário ter uma legenda ali embaixo, já que ele já está me dando essa informação aqui dentro. Aí. Vou voltar para o gráfico tipo pizza, que foi o que escolhemos anteriormente. Lembrando que o gráfico tipo pizza ele é um gráfico construído para quando você tem adequado para quando você tem duas informações, sendo que uma vai ser o rótulo do gráfico, ou seja, aquela informação de cabeçalho, e a outra o dado, né, a numeração, a porcentagem, etc. Quando você tem o título, que é o rótulo, e a informação, então esse é o tipo ideal de gráfico para você. E ele está fazendo uma comparação só entre os times, né? Só os times que têm
maior número de vitórias, só a quantidade de vitórias. É a única comparação que ele está fazendo. Então pratiquem, insiram esse gráfico aí em outras perspectivas e vamos para o próximo vídeo.